Fala pessoal, tudo bem? Eu comecei esse canal aqui no YouTube porque eu senti necessidade de ter um lugar para poder aprofundar um pouco mais as ideias e os conteúdos. Lá na rede vizinha a gente só podia ter alguns segundos ou minutos para falar sobre alguma coisa e aqui a gente pode conversar mais. Então comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou se tem alguma maneira que eu possa te ajudar de um jeito melhor. Meu nome é Minoru Rafael, eu trabalho com neurociência e aqui eu quero aplicar todas as coisas que eu ensino Brasil afora em empresas, escolas e com as pessoas, ou mesmo no meu Clube Ágora, que é o clube das mentorias, onde eu aplico a neurociência no projeto das pessoas por um ano, enfim. Quero saber como você acha que eu posso te ajudar, então comenta aqui embaixo as suas dúvidas. E hoje a gente vai ver o que é empatia, mas do ponto de vista da neurociência. Não sei se você sabe, mas existem neurônios que são feitos só para empatia. Olha que interessante. Imagina comigo um homem das cavernas andando por uma trilha no meio da caverna. E de repente ele vê que está vindo outro cara. Ele está vindo lá. Já pensou se ele tivesse um radar ou algum tipo de sensor para identificar se aquela pessoa que está vindo de encontro a ele tá brava, feliz, triste, magoada, se ela tá com medo ou se ela tá enfurecida, se ela vai atacar ou se ela vai dividir a comida, se ela precisa de ajuda ou se ele precisa se defender. Já imaginou esse radar? Pois é, de tanto a gente precisar desse radar, em 70 mil anos a gente conseguiu desenvolver esse radar. A gente desenvolveu um grupo de neurônios chamado neurônio espelho, que nasceu exatamente para isso. Funciona mais ou menos assim. Esse grupo de neurônio faria esse homem da caverna que está andando olhar para o outro, analisar qual é a postura corporal, quais são as microexpressões faciais, quais são os sons, as palavras, os grunhidos, o que ele está fazendo. E aí sabe o que ele faz? Ele se coloca no lugar da outra pessoa e fala assim: se eu tivesse naquela posição, se eu tivesse com aquela expressão facial, se eu tivesse naquela posição, o que é que eu estaria sentindo? E a partir dessa análise, a gente consegue entender o que o outro está sentindo e a gente sabe se a gente pode ajudar, se a gente deve fugir, se a gente deve atacar, se a gente deve se proteger. Isso é a origem da empatia. Isso é a explicação do neurônio espelho, que nasceu só para isso. Então, eu acho até bonito falar que é como se fosse uma célula só para se colocar no lugar do outro. E o que é interessante é que isso pode ser usado de várias maneiras. Isso pode ser usado, por exemplo, para colheita de feedback durante uma palestra, por exemplo. Isso serve para você entender o que os alunos estão pensando do que você está falando durante a aula. Isso serve, por exemplo, para o primeiro encontro com a menininha, isso serve como um feedback durante a sua apresentação no trabalho. Então, presta atenção em como as pessoas estão se posicionando e como você estaria se sentindo se você estivesse naquela posição, com aquela fisionomia. Tudo isso dá ferramentas para a gente entender feedbacks em tempo real. Isso é talvez uma célula mais bonita que a gente tenha, e a empatia é isso. Tem outros vídeos que eu falei aqui sobre repertório anterior, a gente falou sobre traumas, a gente falou sobre aprendizagem, a gente falou sobre diferença de casais, onde um fala e o outro esquece. Aqui tem uma ótima ferramenta para dinâmicas de pessoas, uma ótima ferramenta para ser usada em desenvolvimento de lideranças. Um líder precisa saber sobre neurônio espelho, porque ele precisa saber se a mensagem que ele está passando, primeiro, está sendo bem recebida, segundo, se aquele é o momento ideal para fazer o que ele acha que tem que fazer. Tudo isso está diretamente ligado com o neurônio espelho, tudo isso está diretamente ligado com a empatia.
tudo isso está ligado diretamente com a nossa capacidade de reconhecer o sentimento do outro a partir do espelhamento. E isso pode ser desdobrado em várias coisas, isso pode ser desdobrado em efeito manada, que eu vou falar em outro vídeo, né, que também a gente conhece como NetBrain. Isso está diretamente ligado, por exemplo, ao nosso ativação do sistema autônomo simpático, sistema nervoso simpático, que é luta ou fuga, que é quando a gente se defende ou não de algo. E isso é tão intenso na gente que, para você ter ideia, é isso que faz a gente achar graça de filmes de comédia ou ter medo de filmes de terror. É isso que faz você ter aflição. Na minha época chamava videocassetadas, que passava na TV de domingo, as pessoas caindo e tal, e aí você fica com aflição. Por quê? Porque exatamente é o neurônio espelho que faz você ter medo, faz você achar graça, faz você ter aflição, porque você se coloca no papel daquela pessoa que você está assistindo. Então entender sobre isso pode ser decisivo em negociações, pode ser decisivo em processos de aprendizagem, pode ser decisivo em galgar novos cargos dentro da sua empresa e tudo mais. Então para pensar um pouco mais sobre os neurônios espelho. E se quiser entender um pouco mais sobre isso, me manda uma mensagem aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, manda esse comentário aqui, que vai ser muito legal. Eu vou fazer questão de responder todos os comentários, e aquelas perguntas que forem melhores vão virar até vídeo, acho que pode até virar vídeo, tá? Então eu vou ficando por aqui, me segue lá no Instagram, Minoru Rafael, lá eu também tenho postagens diárias sobre neurociência, comportamento e tudo mais, e manda esse vídeo aqui para quem você acha que vai achar interessante esse vídeo, beleza? Tô começando esse canal, tô muito feliz com tudo isso que a gente está oferecendo e espero vocês nos outros vídeos. Valeu, até mais.